Artroplastia de quadril. Este é o assunto que eu vou abordar hoje neste vídeo. Aqui nós falaremos um pouquinho sobre a indicação da colocação da prótese no quadril, os tipos de prótese, o material, os materiais, a durabilidade dessa prótese, quais são as vias de acesso e vamos falar um pouco sobre o tratamento de fisioterapia após a colocação da prótese. Eu sou o Ruben, fisioterapeuta há mais de 16 anos e este aqui é o canal Fisioterapia do Cuidado. Então, vamos lá para o tema, né? Vamos falar um pouquinho. Para a gente começar, a gente tem que entender o que significa essa palavra, né? Artroplastia, né? Então, ele é um termo utilizado para cirurgia que visa substituir os componentes ósseos, né, desgastados, doentes ou fraturados envolvidos em um processo articular. Então, o termo artroplastia significa isso, né? Então, as articulações do corpo, elas dependem, para funcionar corretamente, da integridade das estruturas ósseas e também dependem da integridade dos tecidos moles que permeiam, né, que fazem parte do conjunto dessa articulação. Então, problemas e doenças que afetam essas estruturas, elas podem levar a um desgaste precoce dessa articulação, elas podem levar a um adoecimento, né? Ou até mesmo acidentes, quedas, acidentes automobilísticos, podem levar a uma lesão nesse processo articular e com isso, né, não tem como fazer a recuperação desse processo desgastado ou lesionado, então tem que ser feito um procedimento que faça a substituição desse processo, desse conjunto ósseo que compõe essa articulação afetada. Então, o que leva a um processo de artroplastia é justamente, geralmente, a dor muito intensa que o paciente sente no local, ou a perda de funcionalidade, de movimento ali, o movimento fica bem restrito porque a articulação ela está tão desgastada, tão machucada, tão inflamada, que ela não permite que a pessoa consiga realizar os movimentos que são próprios daquela articulação, e isso gera um processo de dor muito grande, muito forte, né? Então, a artroplastia é indicada para esse tipo de pessoa que já tentou outros tipos de tratamento, tratamentos conservadores, medicamentosos, enfim, e não tiveram sucesso. Então, esse é o caminho, né? Então, falando especificamente da artroplastia de quadril, existem doenças que podem provocar, né, a lesão nessa articulação, como por exemplo as conhecidas artroses, né, que são o desgaste, que é o desgaste precoce desse processo articular. O osso ali internamente ele sofre um processo de desgaste por vários fatores, podem levar a isso. Isso provoca uma dor muito grande, né? O paciente perde função, perde flexibilidade, mobilidade da estrutura. Existem doenças circulatórias, doenças infecciosas, doenças da infância, como já foi dito também, acidentes de todas as naturezas, né? Queda, acidentes automobilísticos. Então, vários desses processos podem levar ao desgaste da articulação. A artroplastia de quadril ela é mais comum em pessoas acima de 60 anos, mas pode acontecer com jovens também, né? Justamente por isso, por acidentes ou por doenças infecciosas, problemas circulatórios na região, que podem levar a uma necrose ali da estrutura, enfim. Então, ela é mais comum em pessoas acima de 60 anos, mas pessoas jovens também podem ser acometidas. O que a gente tem que entender sobre uma artroplastia de quadril é que essa artroplastia de quadril ela pode ser uma artroplastia total, quando é feita a substituição de todos os componentes ósseos envolvidos ali naquela articulação, ou ela pode ser uma artroplastia parcial, quando apenas um dos componentes da estrutura é substituído. O exemplo é que na artroplastia total de quadril, tanto a cabeça do fêmur quanto o colo, né, ela é substituída por uma prótese
E o acetábulo, que é onde é feito o encaixe ali da cabeça do fêmur, ele também é substituído por uma estrutura metálica. A gente tem que lembrar que, por melhor que seja a qualidade do material, por melhor que seja o procedimento cirúrgico, mas uma estrutura artificial ela nunca vai substituir, né, em termos de qualidade, de confiabilidade, a estrutura original. Ela é feita essa substituição justamente pelos problemas, né, que está causando para a pessoa aquela estrutura desgastada ou ferida, machucada, fraturada. Então, está sendo substituído por um elemento artificial justamente para dar uma melhor qualidade de vida para a pessoa, devolver para ela a capacidade das atividades de vida diária e uma vida com melhor qualidade. A gente tem que lembrar disso, né? Então, retornando, na artroplastia de quadril, né, pode ser feita a artroplastia total do quadril, quando é feita então a substituição tanto do componente femoral quanto do componente acetabular, que fica ali na pelve do paciente, né, no quadril, na estrutura que molda o quadril do paciente ali na pelve, ou também pode ser uma artroplastia parcial, quando ou só o componente acetabular é substituído, ou quando só o componente femoral, a cabeça, o colo do fêmur é substituído. Então, geralmente, né, existem fatores que podem, por exemplo, como fraturas, quedas, provocarem fraturas ali na estrutura do fêmur, e às vezes não é necessário fazer a substituição daquele componente fraturado. Às vezes, pela qualidade da integridade óssea, pelo tipo de fratura, a localização, o cirurgião ali no momento do procedimento, né, quando ele identifica o problema, ele pode resolver fazer, por exemplo, uma fixação por placa e parafuso, ou colocar uma haste intramedular ali internamente, fazendo a ligação dos pontos fraturados. Então, tudo vai depender do que ocorreu ali internamente para o cirurgião, para o médico fazer a escolha para o que vai ser melhor para o paciente ali. Bom, enfim, então a gente tem que entender que em relação às próteses também, mesmo que seja uma artroplastia total, uma artroplastia parcial das estruturas ali do quadril, a gente tem que entender, quando a gente for tratar o nosso paciente, que ele chegar para a gente ali no nosso consultório de fisioterapia, para fazer o procedimento de reabilitação, a gente tem que ter algumas informações que são extremamente importantes para a condução e eficácia do tratamento. A primeira coisa é saber se a artroplastia foi parcial ou total, se a prótese que foi colocada ali é uma prótese cimentada ou não cimentada. Isso é muito importante, porque nas próteses cimentadas é colocado o cimento cirúrgico ali no local e a prótese ela fica extremamente bem fixada, a estrutura fica rígida ali no local, bem firme, e a descarga de peso é feita em seguida ali do procedimento cirúrgico. Já nas próteses não cimentadas, tem que se ter um maior cuidado, porque aquela estrutura ali que foi fixada ali dentro da parte óssea, ela demora um tempo para, entre aspas, ter uma fixação mais firme, mais rígida. Ela depende ali do fator de crescimento ósseo, né? A estrutura ali da prótese não cimentada, normalmente ela é mais rugosa em volta ali da estrutura da prótese, né? E ela ativa a formação da estrutura óssea para que ela envolva aquela prótese. Só que isso demora um tempo, então, se a prótese do paciente é não cimentada, a gente tem que falar com o médico, com o cirurgião, para entender qual é o tipo de protocolo que ele quer que adote. Tem médicos que querem uma aceleração ali maior da descarga de peso do paciente, né, para deambulação, outros não. Então é importante a gente entender isso aí. Na artroplastia de quadril também podem ser colocadas próteses híbridas, né? Onde pode ser feita a substituição do componente acetabular e do componente femoral, mas um ser cimentado, o outro não ser cimentado. Por isso a importância da gente ter contato com o médico que realizou a cirurgia do paciente, para a gente entender
qual é o tipo de prótese para a gente traçar o nosso plano de tratamento. Em relação à durabilidade das próteses, nós temos aí as próteses de titânio, né, de metal, que geralmente elas têm uma durabilidade entre 12 e 15 anos na média. A gente tem as próteses de cerâmica, que podem ter uma durabilidade de 20, 25 anos. Então, isso é importante para o paciente, né, porque dependendo da idade com o qual ele é submetido a esse procedimento, e dependendo do tipo de uso que ele vai fazer dessa articulação, se é uma pessoa muito ativa, que faz muita atividade, que pode gerar um desgaste dessa prótese mais acelerada. Então, se for uma prótese com baixa durabilidade, mesmo uma prótese com alta durabilidade, mas um paciente muito jovem, ele tem que ter ciência que ao longo da vida dele pode ser que ele tenha que fazer uma troca, uma substituição daquele componente, né, por um outro. Então, o paciente saber qual é o tipo de prótese que foi colocado nele, né, dependendo da idade, é de extrema importância, justamente para ele ter consciência do que pode acontecer no futuro, né? Outro fator importante para a gente entender, né, como fisioterapeuta, para a gente traçar nosso plano de tratamento, uma reabilitação de uma prótese de quadril, né, seja total ou parcial, qual foi a via de acesso utilizada pelo cirurgião ali para fazer a colocação dessa prótese, né? Existem 3 vias de acesso. Eu sei que existe a via anterior. Eu nunca tratei paciente que foi submetido à colocação de prótese ali de quadril acessando a via anterior ali da perna, da coxa do paciente. Existe a via lateral, essa é bem comum, e a via posterior também. Então, depende da técnica do cirurgião, do que ele prefere, ou da condição do paciente. Acredito que alguns fatores ali influenciam para a decisão do cirurgião em termos de qual vai ser a via que ele vai colocar essa prótese, né? Então, na via lateral, o cirurgião ele vai entrar ali pelo meio do glúteo médio. Às vezes ele tem que rebater o glúteo médio, ou às vezes ele tem que desinserir o glúteo médio ali do trocânter maior para fazer a colocação dessa prótese. Então, essa via de acesso, a gente tem que perguntar para o cirurgião também, se não vier no pedido de fisioterapia ali, se não vier um pequeno relatório, a gente tem que saber, porque o glúteo médio, ele é um importante abdutor. Então, se a via de acesso foi essa lateral e o cirurgião precisou fazer a desinserção do glúteo médio ou afastamento, rebater o tendão, ou às vezes desinserir, ele faz uma osteotomia ali do trocânter maior, ele coloca a prótese, depois ele vem, reinsere ali aquele fragmento ósseo onde o tendão está inserido, parafusa ali na prótese, enfim. Então, se isso foi realizado, a gente tem que saber que na nossa conduta de tratamento da fisioterapia, na reabilitação desse quadril, a gente vai ter que evitar e tomar muito cuidado com os exercícios de abdução, principalmente exercícios de força, né, para ganhar força, resistência, porque a gente precisa esperar ali pelo menos umas 4 semanas, 5 semanas, para a gente começar a poder colocar carga nesses músculos abdutores para a gente poder fazer o tratamento. Se a via for uma via póstero-lateral, né, se o cirurgião entrar ali por trás, então o que a gente tem que entender é que o cirurgião ele vai ter que fazer uma abertura da cápsula posterior do quadril. E isso aí é um fator que acende um alerta na gente também. Por quê? Porque corre um risco, né, se o paciente fizer uma flexão ali muito forte, muito elevada, acima de 90 graus, com uma abdução do quadril, mesmo que seja leve, como essa cápsula posterior ela teve que ser aberta ali posteriormente para a colocação da prótese por essa via posterolateral, então o risco de uma luxação ali por um movimento de flexão um pouco maior ou de adução do quadril, ele pode ocorrer. Então, isso é complicado. Além do mais, o médico ele vai entrar pelos rotadores laterais ali, então a gente tem que tomar muito cuidado com os exercícios de rotação lateral desse quadril ali com o paciente nos primeiros tempos ali do tratamento
e da conduta que a gente vai elaborar com o paciente, né? Bom, já no pós-operatório da prótese de quadril, o que nós temos que lembrar é o seguinte: tem algumas recomendações que nós temos que passar para o paciente, né? Primeiro, nós temos que pensar em tudo que nós abordamos até agora, sobre o procedimento cirúrgico. A gente tem que conversar com o médico, nós temos que saber qual é o tipo de prótese, nós temos que saber se ela é cimentada ou não, a gente tem que saber qual que é a via de acesso, para a gente saber o que é que a gente vai poder realizar nos primeiros dias ali de tratamento com o nosso paciente. Então, a gente tem que, geralmente, né, mesmo nas próteses não cimentadas, o paciente já sai do hospital pós-internação deambulando com a ajuda de andador ou de muleta, enfim, muleta canadense, depende da idade do paciente, depende, né, das características desse paciente, enfim. A gente sabe que a prótese cimentada, ela dá uma segurança maior para o processo de reabilitação, mas a prótese não cimentada também, né, de acordo com as informações do cirurgião, de quem realizou o procedimento, a gente vai conseguir elaborar e traçar o tratamento ali no início, para a gente saber o que pode ou não ser realizado. Então, a gente tem que lembrar que o paciente já sai do hospital com essa recomendação, mas a gente tem que estar sempre frisando para o paciente, para o cuidador, para o familiar que está ali com ele, para lembrar o paciente de evitar fazer uma flexão com adução e uma rotação interna. Por quê? Porque esse é um mecanismo luxante da articulação da prótese. Então, é muito arriscado. Em alguns casos, né, o paciente ele sai com uma dor diminuta, ele sai bem, ele não sai com tanto inchaço, né, dependendo de como foi realizado o procedimento ali, das características. Às vezes ele sai com condição até de fazer algumas manobras, então a gente tem que sempre lembrá-lo de não sentar em cadeira muito baixa, em cama muito baixa, onde ele vai fazer uma flexão de quadril ali acima de 90 graus. Quando ele for deitar, o posicionamento dele na cama, tem que ter muito cuidado, né, para a perna operada ali, não fazer uma adução e rodar em cima da outra perna ali e provocar uma luxação desse quadril. A gente tem que lembrar o paciente do risco de TVP, né, de trombose venosa profunda. Geralmente o paciente sai tomando medicação anticoagulante. É muito importante lembrar da parte respiratória, fortalecer o core desse paciente. O quadríceps ele sai muito fraco, é importante o fortalecimento dessa musculatura posterior também. A gente tem que lembrar, né, bastante ali do glúteo máximo, que é um grande extensor do membro inferior ali do quadril. Pensar em ilho-psoas, em reto femoral, enfim. A gente tem que pensar também nos cuidados com a cicatriz, liberação miofascial, porque geralmente o paciente pode sair com muita dor, a gente pode utilizar. O que mais? Enfim, nos primeiros 2 meses, né, nós temos que ter esse cuidado. A gente tem que pensar em relação a isso, que a gente vai poder ou não realizar com o nosso paciente, né? Traçar um plano de tratamento ali que seja adequado para o tipo de procedimento ao qual ele foi submetido. É claro que aqui é só uma conversa, não é uma aula, a gente está só falando superficialmente sobre a artroplastia de quadril, e no próximo vídeo eu vou abordar mais sobre exercícios para os primeiros momentos, que é que a gente pode estar realizando, dependendo do tipo de prótese que foi colocada, enfim. Mas a gente tem que pensar em todos esses fatores quando a gente traça o plano de tratamento para o nosso paciente. E a gente tem que pensar, né, que depois do 2º mês, ali mais ou menos por aí, a gente já tem condições de fazer vários tipos de atividade, né, vários tipos de exercício com esse paciente,
pensando sempre na volta desse paciente para as atividades de vida diária. A gente tem que lembrar, por exemplo, quando o paciente ele tem uma desinserção ali do glúteo médio mínimo, né, do trocânter maior, o paciente ele pode apresentar uma queda da pelve na deambulação durante o período ali do tratamento, né, apresentar um sinal de Trendelenburg, e então o treino de marcha vai ser importante, os tipos de atividade que serão abordadas ali nesse plano de tratamento, enfim, são muitas coisas para a gente pensar, mas são temas de um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se esse tema foi relevante para vocês, seja você profissional, seja você paciente, se você acha que é importante para uma outra pessoa, compartilhe esse vídeo, né, com outra pessoa. Se você gostou, se inscreva no canal, né, curta esse vídeo, dê um like e vamos trazer outros assuntos e outros temas aí para serem abordados nesta conversa aqui no Fisioterapia do Cuidado. Então, um abraço e até o próximo vídeo.